Paz de Cristo, povo de Deus! Estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Você está no canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos juntos a Palavra de Deus, examinamos materiais de estudo bíblico, como Bíblias de estudos, comentário bíblico e muito mais. Nesta oportunidade, vamos estar vendo a obra do nosso Deus Criador. Vamos estar estudando Gênesis, capítulo 1, verso 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos aqui ver os comentários, as notas explicativas de John MacArthur, que diz assim: essa descrição de Deus criando os céus e a terra é entendida como sendo recente, ou seja, há milhares e não milhões de anos. Exemplo, nihilo, ou seja, a partir do nada. Excepcional, ou seja, em 6 períodos consecutivos de 24 horas, chamado dias, distinguidos daqui por diante como tais pelas palavras tarde e manhã. A Escritura não sustenta uma data para a criação anterior do que há cerca de 10.000 anos. No princípio, conquanto Deus existia eternamente, o princípio marcou o começo do universo, no tempo e no espaço. Ou seja, não é o princípio de Deus, porque Deus ele é eterno, mas é no princípio, a partir desse momento, a Terra teve um princípio. Vamos ver aqui. Ao explicar a identidade de Israel e o propósito do povo nas planícies de Moabe, Deus quis que o seu povo soubesse a respeito da origem do mundo, no qual eles se encontravam. Criou. Essa palavra é usada aqui para referir-se apenas à atividade criadora de Deus, embora ocasionalmente seja usada em outros lugares para referir-se à matéria já existente. O contexto exige determinantemente que se tratava de uma criação sem material pré-existente, ou seja, Deus criou do nada, apenas com o poder da sua voz, como também acontece em outras referências na Bíblia. Deus, Elohim, é o termo genérico para a deidade e um nome do Deus verdadeiro. Embora às vezes também seja usado para designar deuses pagãos, anjos, homens e juízes, Moisés não tentou defender a existência de Deus. Existência essa que ele pressupunha ao explicar como Deus é com respeito à sua pessoa, às suas obras. Essas questões são enfocadas em outro lugar, Isaías 43. Ambos querem a aceitação pela fé. Eles requerem aceitação pela fé. Os céus e a terra, toda a criação de Deus está incorporada nessa breve afirmação que inclui todos os 6 dias consecutivos da criação. A terra era sem forma e vazia. Isso significa não terminada quanto à sua forma, bem como não habitada por criaturas. Deus embelezaria rapidamente em 6 dias sua criação inicial. Abismo, às vezes significando águas primordiais. Esse é um termo usado para descrever a superfície da terra coberta por águas antes da terra seca aparecer. Ou seja, estava tudo coberto por águas. Jonas usou esse termo para descrever o abismo das águas no qual encontrava submerso. O Espírito de Deus, não somente Deus, o Espírito Santo participou na criação, mas também Deus Filho. Nós vemos aqui a participação da Trindade de Deus na criação. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E o Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo estava presente na obra criadora da terra. Disse Deus, sem esforço, Deus chamou a luz à existência. Isso dissipou as trevas. Luz, o luzeiro, maior e menor, sol e lua, foram criados mais tarde, no quarto dia. Aqui Deus era provedor da luz e será a fonte da luz na eternidade futura. Ou seja, a luz que dissipou as trevas no início da criação era antes mesmo do sol e a lua existir. Era faixas de luz que vieram simplesmente com o poder da voz do Senhor, dizendo, haja luz. Por isso que nós não vamos precisar de sol nem de lua. E Apocalipse diz que o Cordeiro será a nossa lâmpada, Jesus. Diz assim, era boa para os propósitos a que deveria servir. Deus viu que a luz era boa. Fez separação, chamou após a criação inicial. Deus continuou completando o universo. À medida que Deus separava certas coisas, dava nome a elas. Separar e dar nome foram atos de domínio e serviam de padrão para o ser humano, que também daria nome a uma parte da criação de Deus sobre a qual Deus lhe daria domínio. Na verdade, todos aqueles que criam algo, eles têm poder de dar nome àquele algo. Então, realmente, Deus, ele é o Criador. E ele deu essa autoridade ao homem após criá-lo. Primeiro dia, Deus estabeleceu o padrão de criação em 7 dias, quais constituem uma semana completa. Dia pode referir-se à parte clara do dia, de 24 horas, um período de tempo estendido, um período de 24 horas, que basicamente diz respeito à completa rotação da Terra em torno do seu eixo, chamado tarde e manhã. Isso não pode significar uma era apenas um dia, reconhecido pelos judeus, de um pôr do sol a outro pôr do sol. No hebraico, dia, seguido de adjetivos numerais, sempre designa um período de 24 horas. Quando se compara a ordem da semana em Êxodo com a semana da criação, esse entendimento do elemento tempo é confirmado. Um ciclo desses de luz e trevas significa que a Terra estava girando em torno do seu eixo, de modo que havia uma fonte de luz em um lado da Terra, embora o Sol ainda não estivesse sido criado. Por isso que tinha a contagem do primeiro, segundo, terceiro dia. Já mostra que a Terra girava em torno do seu eixo, mesmo antes dos luzeiros, porque na verdade os luzeiros serviam para que nós pudéssemos ter essa contagem. E MacArthur vai explicar isso aqui na frente. Firmamento, a porção da criação de Deus, chamado céus, que o ser humano via quando olhava para cima, ou seja, o céu atmosférico e estelar. Debaixo do firmamento, referência aos reservatórios subterrâneos sobre o firmamento. Possivelmente tratava-se de um dócil de vapor de água, que tornava a terra semelhante a uma estufa, e providenciar temperatura uniforme, inibir os movimentos de massas de ar, provocar a queda de névoa e filtrar os raios ultravioleta, desse modo prolongando a vida. Nós vemos o cuidado extraordinário de Deus com a criação. Porção seca, isso foi causado por um tremendo e cataclísmico desnível da superfície da Terra, a elevação bem como o afundamento da Terra, fazendo com que as águas alagassem os lugares baixos, formando os mares, os continentes e as ilhas e os rios e os lagos. A criação houve um tremendo cataclísmico desnível, ou seja, para que a porção seca pudesse aparecer, teve que haver um afundamento na terra, para que a água escoasse e descesse para esse local. Então, quando Deus fez isso, fez aparecer a porção seca, foram criados
os continentes e as ilhas e os rios e os lagos. Muito interessante. Cuja semente esteja nele, o princípio da reprodução que caracteriza toda a vida. É a semente. Segundo a sua espécie, Deus colocou em movimento um processo providencial pelo qual o reino vegetal podia reproduzir-se por meio de sementes que conservariam as características especiais de cada uma. A mesma expressão é usada para descrever a continuidade da reprodução de animais dentro da espécie criada. Isso indica que a evolução que propõe reprodução além das linhas de espécie é uma falsa explicação de origens. É interessante porque a gente vê a criação, cada um segundo a sua espécie. Isso porque as sementes contêm ali o DNA, a linhagem, a espécie que está sendo multiplicada. Então, é impossível dizer que tudo isso tão perfeitamente foi criado fruto de uma mera evolução. Luzeiros. Houve luz de dia durante 3 dias, como se houvesse sol, e um luzeiro menor à noite, como se houvesse lua e estrelas. Deus poderia ter deixado sua criação dessa maneira, mas não deixou. Ele criou os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas, não para proporcionarem luz, porque na verdade a luz já estava lá, mas para servirem de marcadores de sinais, estações, dias e anos. Sinais certamente incluem tempo. É interessante, porque Deus fez isso para que o homem pudesse ter a contagem, para que ele pudesse entender e compreender o tempo. E nós vemos aqui 2 grandes luzeiros fazendo separação entre a luz e as trevas. Foi Deus, não outra divindade, que criou os luzeiros. Israel veio originalmente da Mesopotâmia, onde os corpos celestes eram adorados. Mais recentemente, Israel veio do Egito, onde o sol era adorado como divindade principal. Deus estava ali revelando que as próprias estrelas, a lua e os planetas, as quais os vizinhos que Israel adoravam, os vizinhos de Israel que adoravam, eram produtos de sua criação. Mais tarde, os israelitas se tornaram adoradores do exército dos céus. Por causa disso, foram retirados como cativos da terra prometida. Seres viventes, esses seres, incluindo extraordinariamente grandes, compreendiam toda a sorte de peixes, mamíferos, até mesmo dinossauros. O John MacArthur acredita que houve aqui dinossauros. E é algo muito interessante, porque contra fatos não há argumento. Como o homem pode explicar aquelas ossadas gigantes que são achadas por arqueólogos? Então, é impossível dizer que não houve animais assim tão grandes se os ossos deles são descobertos hoje, até hoje, por escavações. E Deus abençoou. Essa é a primeira vez nas Escrituras em que ocorre a palavra abençoar. A ordem de Deus para que multiplicassem e enchesse a terra foi a substância da bênção. Animais domésticos, animais selváticos, répteis da terra, façamos a nossa. A primeira indicação clara da triunidade de Deus, o próprio nome de Deus, Elohim, é em forma plural de El. Homem, o ponto culminante da criação, ser humano vivente. Foi feita a imagem de Deus para governar a criação. Nossa imagem, isso definiu o relacionamento peculiar do homem com Deus. O homem é ser vivente, capaz de incorporar os atributos de comunicação com Deus. Na sua vida racional, o homem era semelhante a Deus no sentido de que era capaz de raciocinar e tinha intelecto. Muito interessante. O homem tinha intelecto, vontade e sentimento. No sentido moral, ele era semelhante a Deus porque era bom e sem pecado. Tinha domínio, homem e mulher. Conquanto essas 2 pessoas compartilhassem de modo igual a imagem de Deus e juntos exercessem domínio sobre a criação por desígnio divino, eles eram fisicamente diferentes.
a fim de cumprirem o mandamento de Deus de multiplicarem-se, ou seja, nenhum deles podia gerar filhos sem a participação um do outro. Então nós vemos aqui, Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea os criou. Nós vemos a criação de Deus. Tudo que passar disso não foi Deus que fez, muito menos estabeleceu, macho e fêmea, para que se multiplicasse. Essa é a real criação de Deus.